Olá, pessoal! Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou podcast. Estamos começando a resenha do Praticadamente. Hoje estamos aqui com o nosso convidado mega especial, que é o Luciano Garcia Júnior, que faz parte do corpo de diretores do Praticadamente, é um cara cheio de experiência, que irá compartilhar um pouco com vocês. Então, essa resenha que o Luciano vai discutir, que vai ser hoje, né, de perguntas e respostas, ele vai poder responder as suas perguntas. Por isso, vamos ter um debate bastante legal e interessante. Tá? Peço Antes de passar para o nosso convidado, eu queria só lembrar a vocês que estamos nas mídias, tá? No Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify, no WhatsApp. Vocês nos encontram lá, entrem, participe. E aí, Luciano, é com você. Vamos lá? Bora, bora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí gravado, quem está ao vivo, boa noite, vamos que vamos. Hoje a gente vai fazer aquela live de mentoria, perguntas e respostas, onde eu posso aprofundar um pouco mais as respostas, explicar alguns conceitos, trazer algumas coisinhas para vocês e de alguma forma contribuir para a evolução aí, né, de vocês de alguma forma, da forma que eu puder, né? Para cada um vai ser diferente, às vezes a gente foca mais em terapia, às vezes em mais desenvolvimento pessoal e assim por diante, tá bom? É isso, vamos lá, vamos ver o que a gente vai conversar hoje. Antes da resenha, a gente acabou batendo um papo aqui sobre um tal de hipotálamo, amígdala, a relação deles com todo o processo de criação de memória, criação de traumas, como a ver com o processo terapêutico, como a terapia aborda e atinge, de certa forma, esses componentes do nosso cérebro e cerebelo, né, como todo, do nosso encéfalo como um todo, na verdade, e é bem bacana. Mas, vamos lá, vamos ver o que a gente guarda para hoje. E se você não está ao vivo, perdeu a oportunidade de fazer pergunta. Para quem está ao vivo, mande tua pergunta no chat, ou levante a mãozinha aí, que a gente vai abrindo para bater um papo e conversar aqui a respeito disso, tudo bem? Vamos lá. Perguntas, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se não tiver perguntas, eu saio falando aqui, gente. Aí, assim, Não. Luciano, que tal se a gente pudesse dar uma emendada no que você estava explicando anteriormente e já ir com essa pergunta de você explicar um pouco sobre essa, como é que fala? Da gente analisar, né, ou fazer a terapia de formas mais profundas, né, que nem você estava explicando, que às vezes a gente vai fazer uma certa regressão, por exemplo, que nem você comentou, e acaba fazendo uma coisa que não tem até a necessidade de ser feita, sendo que você poderia aplicar de uma outra forma, né? Então, o que você estava mais ou menos no embalo, né? Bacana, vamos lá. Quando a gente fala de um processo terapêutico, ele começa na avaliação, tá? De coração. Na avaliação, você tem vários aspectos que você pode observar, dependendo do grau de conhecimento que você tem. Então, se você é uma pessoa que só tem conhecimento simplório, por exemplo, fiz um curso de 2 dias, a tua avaliação vai ser qual problema você tem, problema X, legal, senta aqui, vamos fazer regressão. Se você já tem um conhecimento mais profundo, você provavelmente vai começar a identificar alguns fatores físicos de uma resposta de emoção ali para você poder trabalhar. Se você já é uma pessoa mais da área sistêmica, então mais, por exemplo, de quem trabalha com constelação familiar, você vai querer entender toda a relação familiar, né? Então, você ter uma boa anamnese vai fazer primeiro estudo para você conseguir informações cada vez mais profundas para você atingir isso de maneira cada vez mais profunda. Tá? Eu falo isso por mim mesmo. Eu tenho todo esse processo de evolução que vai acontecendo comigo à medida que eu vou conseguindo descobrir novas ferramentas, que eu vou descobrir novos conhecimentos. Então, você tendo uma boa anamnese, por exemplo, o que hoje em dia eu busco na minha anamnese de alguns tempos para cá? Além de só as reações fisiológicas, eu busco todo o processo emocional da pessoa para eu identificar qual a emoção primária que ela está sentindo ali. Qual a valência dessa emoção? Como que essa emoção interfere na vida dela? Qual que é o processo dramático que ela está ali, e assim por diante, mais vários outros aspectos. Até que fase do desenvolvimento dela ela está presa.
Eu descobrindo isso, eu tenho uma ferramenta para eu agir de uma maneira mais precisa, entre aspas, cirúrgica. Vamos fazer um paralelo. Antigamente, a medicina precisava abrir o tórax inteiro para mexer em alguma coisa ali. A gente evoluiu tanto no conhecimento que a gente consegue hoje fazer 2 furinhos e fazer a mesma cirurgia com 2 furinhos de um processo de recuperação mais rápido. Indo para a área de terapia, eu posso chegar e destruir você durante 30 sessões, 4 horas por sessão, ou eu posso fazer 2 sessões mais assertivas, ali para eu ir direto ao ponto. Então, a informação, a qualidade da informação que você traz durante um processo de avaliação vai determinar a qualidade e a precisão que você vai agir. A partir disso, então, Luciano, aonde que eu vou agir? Você vai sempre agir dentro da emoção. Por que emoção? Emoção, gente, não é aquela coisa linda, maravilhosa do nome que a gente dá. Emoção não é, hoje eu estou alegre, então minha emoção é alegre. Hoje eu estou mais para baixo, minha emoção é para baixo. Não é isso. Emoção é uma reação fisiológica, biológica, inconsciente e automática que acontece. Você está sentindo emoção 24 horas por dia. Tem estudos que mostram que se você não tem emoção, você não consegue tomar decisão. Então, por exemplo, se eu pegar para você e mostrar 2 canetas, uma vermelha e uma azul, falar assim para você, escolhe uma dessas canetas. Cada um vai ter uma decisão. Uma parte vai escolher vermelha, uma parte vai escolher azul, de quem está aqui ao vivo. Se você não tivesse emoção, você não conseguiria tomar essa decisão. Não conseguiria. Foi feito o teste, pessoas que perdem a parte do cérebro que processa emoção, elas não conseguem tomar essa decisão. Ou elas ficam muito perdidas. Então, a decisão, todo o processo de decisão que você toma envolve emoção. E você está decidindo alguma coisa a todo momento. Que roupa que eu vou vestir? Eu dou um passo, não dou. Eu espero um segundo, não espero. Eu olho o celular, não olho. Tem aquelas decisões que a gente realmente demora, pensa um pouco a respeito. Tem aquelas decisões que é assim. Que horas são? Você decidiu levantar o braço e olhar a hora. Isso já foi um processo envolvendo emoção. E assim por diante. A emoção está principalmente ligada aos processos de decisão que você realmente tem que pensar. Esses mais automáticos, eles podem ser automatizados através de hábito, comportamento e tudo mais. Então, emoção é o que guia o nosso movimento. Cada emoção primária, ela tem um porquê de existir. Ela tem um motivo dentro de todo o processo evolutivo para existir. Nosso sistema ele não guarda nada que é assim, inútil. Tá? Então, se algo for inútil para o teu sistema vai jogar fora. Então, se as emoções estão vivas até hoje, dentro de nós, seres humanos, é porque isso é extremamente útil. Tá? Por quê? Porque foi o que permitiu a gente chegar até aqui. Então, você entendendo isso, saindo daquela visão romântica de emoção, entendendo mais a fundo que ela não é nem boa, nem ruim. Ela pode ter uma valência boa ou uma valência ruim. Ela pode ter, melhor do que valência, ela pode trazer um impacto bom ou um impacto ruim para você, né, dependendo de como ela está agindo na tua vida. A partir do momento que você entende isso, você entende que é isso que você tem que trabalhar. Você entendendo que a emoção está guiando a tua vida, você entende, por exemplo, que se você tem uma reação X, existe uma emoção te guiando para ter aquela reação. Conforme você vai entendendo isso, e mais esse entendimento, mais as informações que você trouxe da tua anamnese, você consegue, além de ser mais cirúrgico, pegar aquele ponto e ir mais fundo. Como assim mais fundo, Luciano? Uma coisa é eu chegar a botar você em hipnose ali, ou não quero fazer hipnose, fazer joelho aberto, e chegar e falar uma metáfora. Eu sei que você tem um problema com teu pai, então eu conto uma metáfora linda, maravilhosa sobre o pai. E eu acho que eu estou abalando aquilo. Só que aí aquela metáfora vai atingir um nível super superficial. E não vai trazer um resultado legal. Aí eu vou um pouco além, vou lá e trabalho uma técnica de PNL, eu mudo uma percepção sobre aquilo, eu engano. Pensa que a PNL ela funciona como um hack da tua mente. A tua mente está funcionando de um jeito, eu hackeio para ela funcionar de outro. Só que pensa que ao mesmo tempo que a tua mente tem esse padrão de funcionamento, ela tem um antivírus fudido. Desculpa a palavra. Mas é um antivírus mais foda do mercado, mais top, de maior qualidade. Vai chegar algum momento que ele vai identificar que aquilo não está dando certo, ele vai burlar e vai voltar para o padrão dele. Se o hack for muito forte, no lugar de ter uma ansiedade, ele muda para depressão. Mas ele vai jogar aquilo à tona. Entendeu? Aquilo que ele precisa é um processo de adaptação. Todo o processo, entre aspas, doença que a gente trabalha durante o processo de hipnose, hipnoterapia, a gente está trabalhando um processo de adaptação da mente humana. Então, vamos lá, a minha mente, vamos sair da mente, vamos para algo mais físico. O meu sistema nervoso se adaptou a isso, para sobreviver.
certo? Então, agora o que a gente já entendeu? A gente já entendeu que existe emoção, que emoção não é aquela coisa bonita. Que a gente pode pegar bastante informação dentro do processo de anamnese. E que o nosso sistema nervoso está focado em sobrevivência, ele se adapta para sobreviver. A partir disso, o que eu tenho que buscar durante o meu processo de terapia? Trabalhar a emoção da pessoa com base nos conhecimentos que eu adquiri durante o meu processo de anamnese para gerar um aprendizado e uma nova adaptação de sobrevivência naquela pessoa. Quanto melhor eu fizer isso e mais profundo, o que significa melhor e mais profundo? Que eu estou no lugar de eu querer hackear o sistema, eu estou jogando na regra do sistema. No lugar de eu querer ir lá e passar um carrinho em alguém e falar que eu não fiz nada, torcendo para o juiz não me dar um cartão de amarelo, eu realmente jogo nas regras, que aí não corre risco de eu tomar um cartão amarelo. Eu joguei dentro das regras do sistema, do processo de evolutivo e trouxe o que aquela pessoa precisava, eu começo a gerar aprendizados que vão começar a mudar essa adaptação dela, até ela se sentir bem. Então, isso é mais profundo. Ah, Luciano, os traumas. Traumas são excelentes, gente. Existe. Mas já tem estudos que mostram que até os 7 anos não, até os 12 anos são formadas todas as tuas redes neurais primárias. O que significa ser uma rede neural primária? Tudo que acontecer a partir dali vai usar as redes primárias como base de processamento. Tudo. E essas redes primárias não existe indício que elas são mudáveis. É tipo assim, ela é assim, pronto e ponto final. O que a gente tem de indício é assim, ó, essa é a tua rede primária, ela é assim, não vai mudar. Ela não vai passar a ser isso daqui se você fizer alguma coisa. Ela é isso. Aprende, convive e trabalha. A tua rede primária é tipo assim, você tem... Não é tão poucas opções, tá? Pensa em infinitas opções. Mas vamos supor assim, você pode escolher 3 canetas dessas 5 canetas aqui, dessas 5 cores. Aí você vai lá e pega essas 3. Tua rede primária, você não pode trocar pelas outras. Você vai ter que trabalhar com o que você tem. Parte boa, teu processo cognitivo, teu processo do sistema nervoso é tão foda que ele consegue se adaptar e fazer tudo com qualquer opção que você tenha. Só que para cada opção, para cada circunstância que você tem, ele vai fazer de uma maneira. Então você precisa ensinar ele a trabalhar com aquilo. Tá? Fez sentido até aqui? Tá complexo? Ou tá dando para entender? O que é a rede primária? Não ficou rede claro. neural primária. São seus primeiros aprendizados da vida. Tudo que você aprende e vive até os 12 anos, que são guardados ali, não são podados, não são jogados fora. É o teu banco, mudando um pouquinho de forma de ver, trazendo para uma metáfora, é o teu banco de dados primário. Entendeu? Poderia dizer que seriam os princípios da pessoa, é onde ela formou os seus princípios. Não, porque o sistema nervoso aí não é moral, e o princípio é baseado na moral. Então, por exemplo, o teu princípio aqui pode ser não trair, só que em outra cultura não existe o conceito de traição, porque o homem pode ter 10 mulheres, por exemplo. A mulher pode se relacionar com 2, 3 homens, sei lá, em alguma cultura. Tendo essa cultura, esse princípio de não trair não existe. Entende? O princípio é uma coisa que você desenvolve, tá? Então, e ele normalmente vai ter ligado com a tua moral, a tua ética. Quando a gente fala disso, é assim, é tudo que teu sistema aprendeu. Se teu sistema aprendeu que para sobreviver ele tem que bater em todo mundo, o cara encheu o seu saco, você vai fechar e vai dar um murro na cara. Ponto. Entendeu? Então é tipo assim, é tua forma padrão de ver o mundo. Os dados que você tem para processar o mundo. Por exemplo, se você não sabe o que é uma cor vermelha e eu te mostro essa caneta vermelha, você vai dar outros nomes de outras cores. Por quê? Porque você não tem esse dado. Então, imagina isso. A rede primária são os dados que você tem para processar o mundo. Só que são muitos dados, porque é 12 anos de vida. Entendeu? Ali que a gente tem. Então, isso não é mudável. O que a gente muda? A gente muda o que a gente faz a partir disso. Os aprendizados dali em diante, já existe indício que a gente realmente pode mudar. Então, a rede primária acabou de se consolidar, começou a secundária. Secundária é o quê? Dos 12 até a tua morte. A de 12, 13. Isso daqui, gente, não é número exato, tá? Não é tipo 12 anos, você fez 12 anos já era. Não bateu uma tela. Não, pode ser que seja com 11, com 10 para algumas pessoas, com outras para 13, 14, uma média de 12 anos, tá? Por volta ali dos 12 anos. A partir disso, até o restante da tua vida, uma rede neural secundária. Rede neural secundária muda. Primária é base. Não vai mudar. Entendeu? Então, o que a gente tem que entender? A tua rede primária gera algumas coisas.
E essas coisas, esses aprendizados, estão ali de base. A secundária vai gerar aprendizados para trabalhar com essas primárias. O que eu vou mudar é esses aprendizados. Para quê? Para que eles trabalhem de uma melhor forma com os primários. Faz sentido? Entendeu? Perfeito. Então, se está trabalhando melhor, eu faço isso. Só que, se eu trabalho em trauma, mesmo que seja dentro dos 7 anos, eu não estou mudando aquela rede. Eu ressignificar aquilo pode trazer um resultado legal, mas em que nível que eu estou ressignificando? Uma coisa é eu chegar e falar assim, tá vendo, teu pai te bateu, mas pô, teu pai é tão bonzinho, ele fez isso porque te ama. Ah, verdade, meu pai me ama. Beleza, então vamos lá para a próxima cena. Ressignifiquei, não ressignifiquei, tava achando que o pai era um monstro, agora ele sabe que o pai ama ele. Eu mudei o significado. Ressignificar é mudar o significado, eu mudei. Não significa que é um significado bom. A qualidade do meu processo de ressignificação pode fazer eu chegar ao nível de atingir o processo emocional. Ou seja, eu atingir o nível que eu preciso para conseguir mudar esse aprendizado que vai comunicar com esse. Só que, se eu trabalho dentro de um script, de um padrão, a chance de eu conseguir mudar esse aprendizado é muito pequena. O que eu vou estar mudando? Eu vou estar mudando o resultado, a reação dele. Só que se essa reação não encaixar com esses dois aprendizados, ela não se sustenta para o restante da vida. Teu sistema é inteligente a ponto de gerar uma doença para se proteger. É tipo assim, gente, ó, tá ferrado, vou gerar aqui uma alergia, vou gerar uma diabetes, vou gerar um câncer, vou gerar um Alzheimer aqui para poder realmente trabalhar e você sobreviver. Um sistema que consegue fazer isso, gente, ele não é burro a ponto da gente burlar ele com qualquer coisa. Entendeu? Então, gente, você gosta de PNL? Adoro para você trabalhar com você mesmo. Agora, não vai usar nos teus clientes, não. Até usa os princípios, algumas coisinhas ali, como complemento, top. Se você trabalhar muito bem, você consegue atingir um certo nível de emoção, mas não vai ser super profundo. Fechou? Fez sentido? Eu tentei explicar um pouquinho mais detalhado para quem não pegou o começo também entender, por isso que eu demorei um pouquinho mais do que precisaria para explicar isso daí, tá bom? Mas, de fato, a gente gera mesmo a doença, né? Sim. Que nem, por exemplo, quando, sei lá, o mais simples possível, a pessoa tem, sei lá, depressão, a pessoa acaba gerando isso justamente. Sim. Vamos dar uma olhada, que assim, para cada coisa vai poder trazer um significado para a gente, dependendo de como a gente olhar para aquilo. Mas pensa assim, existe algo interno que está tão pesado, que está tão travado, tá te gerando tanta dor, tanto sofrimento, que você precisa de alguma forma se adaptar para sobreviver àquilo. E às vezes, se adaptar e se isolar do mundo, ou ficar triste pra caramba, ou seja, entrar em depressão, é um sofrimento menor do que continuar vivendo e carregando aquilo. Entendeu? Aí teu sistema ele não quer que você tenha uma vida boa, ele quer que você sobreviva. Teu sistema ele quer duas coisas: sobrevive e perpetua a espécie. Mudando a palavra, ó, não morre e reproduz pra caramba. É isso que teu sistema quer. Ele não quer outra coisa, ele quer isso. Ele foi feito para isso. Todo o restante é coisas que a gente busca. Por quê? Porque a gente desenvolveu o córtex pré-frontal, a capacidade de pensar cognitivamente sobre algo e ver que existem opções melhores. Pô, eu posso viver deitado no meio da floresta, sem roupa, sem nada, sem proteção alguma, e morrer ali de hipotermia, ou eu posso construir um prédio, pegar um cobertor, roupa e dormir quentinho ali e viver até os meus 80 anos. 90 anos, 100 anos, tem gente aí que passa, né? O pessoal que vai indo, passa do 100 e vai, e dá que eu vou, né? Então, cara, pode, tem as duas opções. Cognitivamente, a gente vai preferir viver essa. Só que se teu sistema identificar que isso daqui, de alguma forma, oferece perigo para ele vai te levar para essa sem sombra de dúvida. Tipo, ó, sobrevive. Não é para você ter uma boa vida. Não é para você ser feliz. Você tem que sobreviver e reproduzir. Se você estiver triste, trancado no teu quarto, mas estiver sobrevivendo e estiver reproduzindo, show de bola, conseguiu o que eu quis. Entendeu? Teu sistema não vai... Pode ser chamado isso de recompensa secundária? O ganho secundário... Ganho secundário, né? Não necessariamente. O ganho secundário normalmente vai ser uma coisa que vai estar ligada a outra demanda. Não existe ganho secundário se não tiver uma segunda demanda. Tá? Essa é a minha visão. Ai, gente, vamos lá, vamos dar um exemplo bem real.
fibromialgia, uma cliente minha chegou para mim, a gente chegou lá e deu um processo aqui, pá, descobrimos que o quê? Luciano, eu fico tão bem quando... É que eu atendi 2 casos bem parecidos, então pode ser que eu erre os familiares, tá? Mas a história em si é essa, porque tem 2 casos, um que desistiu e um que não desistiu. A diferença é que um era filho e outro era filha. Eu vejo que quando eu tô com dor, meu marido e minha filha vêm aqui e me acode, fica comigo, eu gosto muito disso, e às vezes eu tô tão sozinho que começa a vir dor para eles virem comigo. Ganho secundário, eu tenho atenção do meu marido e minha filha, ou filho, tá? Se eu errar o caso, vai ser menino aqui, mas é isso. Ou seja, o que é isso? Carência. Certo? Pode ser que, por um acaso, meu corpo esteja desenvolvendo a fibromialgia por conta da carência, pode, mas a chance é muito pequena. É muito extremo. É muito mais fácil desenvolver o que? Você ser uma pessoa colada, ciumenta, que fica abraçando, fica chamando, fica ligando, fica mandando WhatsApp. Onde você tá? Com quem você tá? Você não vai vir ficar comigo, mas nossa, você nem me deu atenção hoje. Gasta muito menos energia desenvolver esse padrão de comportamento do que uma fibromialgia. Então, a fibromialgia provavelmente não vou citar o restante do caso da minha cliente, mas provavelmente ele é um processo de adaptação para uma demanda que calhou de ajudar numa segunda demanda. E aí essa segunda demanda se tornou um ganho secundário. Só que se eu identifico isso, no lugar de eu falar assim, coitado de você, tem um ganho secundário, vai ser difícil o tratamento, eu falo, cara, tem 2 coisas que a gente vai trabalhar. Por que você é carente? O que é carência? Eu não consigo viver sozinho. Teu sistema é inteligente pra caramba, fez a gente chegar até aqui, é a única espécie que vive no extremo frio, extremo calor da Terra, e você não consegue viver sozinho com esse puta de um sistema que você tem. O que de errado, o que de equivocado tá aí dentro para isso acontecer? E aí a gente olha para a fibromialgia. O que precisa te parar tanto? Por que você precisa parar tanto a ponto do teu corpo inteiro doer e você não conseguir se mexer? O que fez? Que informação está aí dentro? Que aprendizado está aí dentro que te impactou ao ponto de você precisar parar e teu sistema te obrigar a parar com dor? Entendeu? Vocês acham que isso é uma coisa mais superficial ou profunda de eu falar assim, que evento causador que aconteceu na tua vida para gerar esse trauma? Tá vendo que eles até se correlacionam, mas eu tô falando aqui de um nível que o paralelo não é isso, tá, gente? Não tô querendo denegrir nem falar mal. Mas é tipo, eu estou falando com uma criança aqui, estou falando com um cara de ensino médio aqui. E aí talvez exista até uma coisinha aqui mais profunda que eu tô falando com um universitário. Eu posso estar falando uma coisa parecida na mesma linha, mas a profundidade e o entendimento daquilo é muito mais profundo. Entendeu? Fez sentido? Top. Taquei o pau nesse carrinho. Perguntas? Dúvidas sobre isso, sobre outro, dor de uma, dor de duas? Deixa eu ver só que tem umas mensagens aqui. A parte de desenvolvimento de impressão e realidade que vai estar ligado... É que assim, Marcinha, as fases de desenvolvimento, basicamente cada fase vai desenvolver um aspecto da tua vida para no final de tudo você ser uma pessoa independente e ter um senso de identidade. E aí com isso, consequentemente, você vai conseguir interpretar a tua realidade. Então não está tão equivocado, mas é um pouquinho mais do que isso daí, tá? A Lady Gaga falou do caso de estupro aos 19 anos por produtores e disse que as dores que sente nas crises de fibromialgia são como ela sentir essa dor. Perfeito. Pode se assemelhar, pode ser um caso? Pode, tá? Mas dificilmente foi só o processo de abuso sexual que fez isso nela. Provavelmente ela tinha todo um histórico ali que permitiu que só o abuso gerasse a fibromialgia. O abuso foi meio que, entre aspas, o estupim final. Por quê? Porque você conhece pessoas que sofrem abuso e depois ficam muito mais forte? Provavelmente, principalmente as mulheres, tá? Dificilmente a mulher vai chegar para você, sofri um abuso, aconteceu, não. Mas entre as mulheres, normalmente, elas comentam um pouco mais, tá? Então, tem pessoas que vão até conseguir se fortalecer com isso. Por quê? Porque dentro do processo, ou seja, dentro das redes neurais primárias, dos primeiros aprendizados, ela conseguiu pegar esse evento e otimizar ele, trazer uma emoção que, de alguma forma, foi positiva para ela. Não significa que seja boa,
Ser bom não necessariamente é positivo. E ser ruim não necessariamente é negativo, tá? Por exemplo, é muito bom comer, só que isso é negativo pra caramba pra tua vida, se você comer demais. Entendeu? Gente, é muito ruim tomar uma bronca, mas isso é muito positivo pro decorrer da tua vida. De uma forma simplificada, só para entender. Então, provavelmente, ao longo das redes neurais primárias da Lady Gaga, no caso eu não conheço, esse caso não acompanho muito ela para saber, tal, mas provavelmente existem coisas que quando ela olhou pro abuso, foi tipo assim, agora a dor, o sofrimento meu é tão grande que eu preciso parar. O sofrimento era 9. Agora, com esse abuso, foi para 10, 11, 12. E aí isso é o suficiente para parar. Entendeu? Isso elevou o nível de sofrimento dela a ponto dela ter que desenvolver alguma coisa. Mas não é só isso. Obviamente, se você fizer um bom trabalho nisso, você vai melhorar bem. Mas existem coisas por trás. Em alguns casos, você precisa trabalhar superficial para aliviar a pessoa, para depois ir aprofundando. Imagina a pessoa chegando num estado absurdo teu. Absurdo de crise. Você não vai chegar e falar assim, beleza, vamos lá na raiz do teu problema. Não, você não tem força ainda para lidar com aquilo. Então, eu vou superficial, você se fortalece. Vou mais profundo, você se fortalece. Até eu conseguir chegar lá. Por isso que nem todo mundo é uma sessão só. Eu nem sempre vou conseguir o mais profundo em uma sessão. Às vezes você ainda não está preparado para aquilo. Tranquilo? Faz sentido? Dá-lhe pergunta, gente. Se vocês não perguntarem, eu falo o que eu quero e nem necessariamente o que eu quero vai ajudar vocês no desenvolvimento de vocês. Rapaz, está todo mundo bem entendido. Se alguém tiver pergunta, pode abrir o microfone. Às vezes não é nem bem entendido, né? Às vezes é processando o que recebeu. Então, stop. Bacana. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Opa! Vamos lá. Ela engravidou nesse abuso e o cara abandonou. Acho que potencializador. Provavelmente. Potencializou. Às vezes ela não queria ter filho, às vezes o filho tem um significado ruim. Não o filho dela, mas ter filho tem um significado ruim, entendeu? A visão que ela tem. Então, tem muita coisa que pode estar envolvida, Marcinha, que vai além do acontecimento. Mas todo o aprendizado, melhor do que aprendizado, toda a percepção daquele contexto, além do abuso que vai entrar, tá? O tic-tac estão se entendendo ainda. Gostei desse ainda. Então é isso, tá, Marcinha? O que eu recomendaria se eu conhecesse ela? Faz terapia com um bom profissional. E veja que atualmente eu nem estou usando só hipnoterapia, porque hipnoterapia, o pessoal acha que quando eu falo hipnoterapia é regressão. E regressão é só uma das coisas que pode ser usada. Então, aí se ela fizesse um processo de terapia, provavelmente ela viveria melhor, tá? Mas provavelmente em algum momento ela vai fazer, porque com o nível de influência dela, alguém algum dia vai chegar e vai falar isso para ela, e aí ela vai viver bem. Se não viver bem também, que pelo menos o sistema permita que ela viva de uma maneira confortável. Mas aí é com o sistema nervoso dela, não tem como eu opinar sobre ele. A Marcinha tá mandando ver aqui nas cantoras, que ela tá falando até da Adele. Marcinha. É verdade, a Adele fez uso da hipnose para superar a crise de ansiedade, pânico, canto em público. Eu não sei, assim, cara, é que tem gente que usa isso muito para divulgação, nunca foi meu forte, tá? Nunca gostei muito, mas, cara, tem muito artista. A Anitta, se não me falha a memória, já fez tratamento com Pyong. Se não me falha a memória, não. A Anitta fez tratamento com Pyong. Tem alguns youtubers que já fizeram tratamento com Pyong, só que não falam. Tem cantores, artistas do Brasil mesmo que já fizeram. Tem um cara dos Trapalhões que já fez um processo de hipnoterapia com um cara que eu conheço. Não foi um puta processo, mas foi um processo que ajudou bastante. Tem artistas internacionais também que já usaram tanto para ansiedade, depressão, parar de fumar, vício e por aí vai. E tem aquele monte que usa ou já usou e nem sabe, tá? Também entra aí nesse bolo. Então, a gente não está reinventando a roda, a gente está entendendo a roda para usar ela melhor, entendeu? A gente não está querendo criar a roda nesse momento. Temos muito conhecimento para criar alguma coisa. A gente está aprimorando e sabendo usar bem o que a gente tem. Fechou? Perguntas? Vou dar 1, 2, 3 e depois vou falar o que eu quiser. Então, pergunte. Vou tentar formular aqui. Deveria ter formulado. Brincadeira, vai lá. Vou formular. Para a gente trabalhar a emoção, a gente tem que trabalhar todo o aprendizado que gerou aquela emoção, certo?
Aí você estava dando um exemplo da mulher lá. Aprendizado não gera emoção. A emoção já está lá. Não, mas vai mudar o aprendizado como resultado, ela vai mudar. Vai ser outro, sei lá, talvez Tá, um. formula depois eu falo. Aí você estava dando exemplo da mulher lá que de fibromialgia, que pode ser que ela é carente. Aí tá mudando o aprendizado naquele contexto, naquela cena. Ela entender que Eu não trabalhei cena. Ali, nesse caso que eu citei, é um caso real, não foi exemplo, onde foi uma cliente minha que ela veio com fibromialgia e a gente identificou o processo de carência. Existem coisas mais profundas, mas a nível superficial foi isso. E então, eu acho que eu nem fiz regressão. Assim, não primária, acabou aparecendo ali para dar contexto, mas nada muito profundo. A questão é assim, vê se eu entendi tua pergunta. Deixa eu até... é que dentro da minha concepção faria sentido eu trabalhar aquela carência, entendeu? Porque estaria gerando. Não, você vai trabalhar a carência. Mas o que eu tô te falando é que pareceu que estava errado, velho. Eu fiquei meio, ué, mas que não, faz, não. então? O que eu tô te dizendo é que assim, o aprendizado não gera emoção. Você sente emoção desde o ventre da tua mãe. Muito pelo contrário, emoções sentidas se tornam aprendizado. Então, na verdade, no lugar de aprendizado gerar emoção, são as emoções e os contextos dela que geram aprendizados. Entendeu? Então, um contexto e uma emoção gerou aprendizados de carência naquela pessoa. O que eu preciso entender? Preciso entender a emoção e trabalhar ela para que os aprendizados decorrentes dela, no lugar de ser de carência, sejam de liberdade. De uma forma simples. Trabalha, a gente não trabalha. Aí é curso. Com vários acontecimentos, vários aprendizados? Não, necessariamente. Não necessariamente acontecimento, mas qualquer coisa, qualquer Cara, insight pensa que ela assim, tem. você estava ali, eu falei para você que os aprendizados emocionais vêm pela amígdala, e a amígdala não tem um processamento consciente, ou seja, a amígdala, o que a amígdala ativa não é percebido pelo teu consciente. Porém, o que você consegue declarar é percebido pelo teu consciente. Então, você não consegue trabalhar de forma consciente a amígdala. Você consegue trabalhar através do consciente a amígdala. São duas coisas diferentes. Consegue entender? Sim. Uma coisa é eu falar assim, ao trabalhar o meu consciente, eu também trabalhei a minha amígdala. Isso é errado. Mas, ao usar o consciente, eu consegui trabalhar a amígdala. Entendeu? Que o Nadson fez uma cara de quem não tinha entendido. Entendeu, Nadson? É que a gente não aparece todo mundo, tá? Eu tô aqui olhando para quem aparece para mim. Então, por exemplo, o William não tá aparecendo, a Marcinha, a Gi, a Daisy, deixa eu ver. Daisy e o Dalmo também não. E nem o Jorge. Explica de novo, Então, só para mim pegar, só para mim entender um pouco melhor, se puder explicar de novo. Pensa assim, não é toda... Eu chutar a bola não significa que eu fiz gol. Mas, ao chutar a bola de uma forma correta, eu posso fazer um gol. Não, ou seja, trabalhar o consciente não significa que eu trabalhei a amígdala. Mas, ao trabalhar o consciente de forma certa, eu posso alcançar a amígdala. Entendeu? Agora sim, agora ficou bem claro. Boa, menino. Então, o que eu estou falando disso? Quando você está trabalhando normalmente eventos, você está trabalhando memórias declarativas. Memórias declarativas são processadas e criadas apenas pelo hipocampo. Luciano, dá um exemplo de uma memória declarativa que não tem reação emocional praticamente nenhuma. Fórmula de Bhaskara. Você repete essa coisa 10.000 vezes até você gravar. Repetição. Fechou? Única e exclusivamente. Tá ali. Pá, repetiçãozinha. Fechou? Gerei um aprendizado no hipotálamo. Luciano, dá um exemplo de aprendizado da amígdala. Você no meio da barriga da tua mãe toma um soco na... Desculpa, vai ser pesado, mas toma um soco na barriga e isso lesiona você lá dentro, quase faz você morrer. Você não existe memória declarativa dentro da barriga. Existem vários tipos de memória. Memória declarativa não existe dentro da barriga da tua mãe. Mas isso vai gerar um impacto emocional em você. Esse impacto emocional ativa a amígdala. Entendeu? Eu não consigo desativar a amígdala, mas eu consigo, no lugar da ativação dessa amígdala, gerar uma resposta de você ficar retraído o tempo todo,
ser uma resposta de, pô, tô suave na vida. E isso significa trabalhar a emoção. Ou seja, eu não mudei a emoção, eu não arranquei a emoção fora e joguei outra. Eu entendi a emoção, entendi o contexto dela e gerei um aprendizado de forma que, às vezes, essa emoção é substituída por outra. Às vezes. Ou eu uso essa mesma emoção para ter outro fim. Nossa, Luciano, uma mesma emoção, dois fins? Sim. A emoção é que eu não expliquei. Então, o que é as emoções primárias. Mas existe a emoção primária que se chama raiva. E existe o sentimento raiva, são coisas diferentes. A emoção primária, raiva, pode se desencadear para um sentimento raiva, que vai querer você, tô com raiva de alguém, quero dar um soco em alguém. Ou ódio, quero matar alguém, mais forte ainda. Ou ela pode se desencadear para uma garra. Porra, eu tô com motivação e com garra hoje, eu já vou fazer um treino massa, vou levantar 200 quilos, vou jogar tênis pra caramba, vou manter bicudando essa bola, vou fazer uns gols. Positivo e negativo. Eu não precisei mudar a emoção, mas eu posso mudar o resultado decorrente dela. Em alguns casos, eu posso substituir a raiva por alguma outra emoção que vai ajudar melhor. Não é que eu substituo, mas aquele aprendizado mostra para o sistema que é outra emoção que é necessária. E aí o sistema muda. A gente usa a emoção para entender tudo o que está acontecendo. Mas a gente norteia tudo e trabalha ela. Emoção não é consciente. E aí a gente trabalha ela, mas como a nossa comunicação é consciente, tudo que a gente faz, de certa maneira, passa pela linha consciente, a gente se apropria do consciente para conseguir entender um pouquinho da emoção e assim conseguir trabalhar ela de uma maneira legal, gerando um aprendizado bacana que gera um resultado melhor ainda. Entendeu? Só que se eu trabalho só no resultado, eu não cheguei no final da cascata. É tipo assim, gente, essa cachoeira aqui tá muito ruim, eu vou colocar uma parede no meio dela para parar. Não vai rolar. Agora, não, essa cachoeira tá ruim. Eu vou lá na nascente dela, eu vou criar um processo lá, e aí ela vai parar. Entendeu? Uma coisa eu querer mudar ela no final, uma coisa eu querer mudar no começo. No começo tem muito mais chance de dar certo do que no final. Tá? E que cachoeira não foi um bom exemplo, tá? Mas foi o que veio na cabeça aqui de bate-pronto. Fechou? Entendeu? Entendi. Perguntas? Dou-lhe uma. Deixa eu ver aqui, peraí. A Adele fez uso da hipnose para superar a crise de ansiedade. Cocriação seria um processo de cocriação. Mas sim, normalmente um processo de cocriação está mais ligado com a parte, até algumas partes espirituais, tá? Então, por exemplo, cocriação, a lei da atração entra aí, algumas outras coisas. E aí eu confesso que não entendo muito e não estudei muito isso, tá? Então, eu não sei te responder essa pergunta. Tenho minhas crenças a respeito, tenho alguns conhecimentos, mas também não são super profundos, ainda mais no quesito cocriação. Nunca peguei para estudar. Fechou? Então, eu não sei te responder se é ou não. Perguntas, dou-lhe uma. Perguntas, dou-lhe duas. Perguntas, dou-lhe três. Então, hoje, só uma pergunta aqui antes. Hoje você não usa nada de regressão na sua terapia? Antes você falava que dava uma azadia. Tá. Perfeito. Eu falei que eu não uso a regressão como processo primário, e até o que eu falei, eu não falei mal da regressão, eu falei mal da regressão como ela é usada. Como que ela é usada? Eu vou achar o evento causador inicial, o evento causador secundário, o evento causador terciário. Terciário não existe, secundário, que o pessoal explica. Isso, para mim, não faz sentido mais hoje. Mas eu usar a regressão, em alguns aspectos, pode ser positivo, desde que eu use corretamente. O problema não é a ferramenta, não é eu ter uma faca, o problema é como eu uso ela. Eu posso usar a faca para cortar um pãozinho, eu posso usar a faca para matar alguém, posso usar a faca para depanar alguma coisa, posso fazer a faca para ser aquelas mulheres cozinheiras que entendeu? Qual que é a tua habilidade usando a faca e para que você está usando ela? Entendeu? O problema nunca é a técnica, sempre quem usa a forma, na verdade nem quem usa, a forma que se usa. Ainda estou confuso em relação a essa busca sem regressão. Marcinha, pensa assim, a regressão, o que é a regressão? É eu acessar uma memória declarativa, ou seja, uma lembrança, que eu posso lembrar naturalmente de forma consciente ou nem sempre de forma consciente. Tranquilo? Eu não preciso acessar uma memória para acessar a emoção. Imagina que estoura uma bomba do teu lado. Você não precisou acessar uma memória, mas você vai se assustar, o coração vai disparar. Emoção.
Entendeu? Você já acessou a emoção sem nenhuma lembrança, sem nenhuma memória declarativa, tá? Então, ao entender isso, a gente entende que durante o processo você pode acessar emoções e aprendizados emocionais sem ter um evento. Tem até um processo que eu vi de um professor que ele tem uma teoria que liga bastante com a parte de medicina germânica, onde o teu corpo guarda informações. Então, você, entre aspas, conversa com partes do teu corpo e faz meio que uma terapia de partes com o corpo, e ele gera vários aprendizados focando na emoção, percepção da emoção e tudo mais, e funciona legal para ele. Tá? Então, para você ter ideia. Então, a relação de buscar alguma coisa não significa que eu estou buscando um evento, uma lembrança, um momento. Significa que eu estou buscando uma sensação, uma emoção, uma resposta fisiológica, tá? Sabe quando te dá um calafrio? Você, peraí. Ou melhor ainda, você já entrou em algum lugar, Marcinha, que você chegou e falou assim, nossa, esse ambiente aqui tá pesado, tá estranho, não gostei daqui? Responde aí, Marcinha. Sim, legal. Você precisou lembrar do momento e saber o porquê que você sentiu aquilo? Não, perfeito. Isso é um exemplo de você acessar uma emoção. O que aconteceu nesse momento? Todo o teu sistema nervoso, os neurônios de percepção, usou informações visuais, gustativas em alguns casos, olfato, gente, esqueci do ouvido, o que é? Audição, auditivo, e com base em tudo isso, toda a percepção dele, ele bateu ali com as informações emocionais e falou assim, ó, não me tá cheirando bem esse lugar. Entendeu? Você acessou a emoção, mas você não acessou uma lembrança. Fez sentido agora? Vamos ver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mas você está escrevendo. Mais ou menos. Formula aí tua pergunta e fala para mim o que não fez sentido que eu te explico. Tá? Eu estou tentando simplificar. Porque, gente, para você chegar nisso, ó, é muita coisa. Por exemplo, o curso que eu estou fazendo agora, está começando a falar disso quase um mês e meio de curso. Entendeu? Então, estou tentando simplificar para vocês entenderem, ter uma noção e já conseguir, de alguma forma, usar esse conhecimento. Ao contrário de... por partes, assim, como tu estava falando, cada parte faz sentido. Só que quando eu imagino no processo terapêutico, eu não consigo fazer a ligação na busca de resultados, entendeu? Eu entendi por partes. Tá, mas vamos lá. Eu não consigo visualizar. Deixa eu ver. É que assim, para eu te explicar dentro do processo terapêutico isso, eu teria que fazer um contexto muito maior, tá? Mas pensa assim, substitui uma imagem, então pensa assim, vamos pôr imagem aqui como uma lembrança, tá? Ou seja, uma memória aqui. Então, vou desenhar uma arvorezinha, aqui assim, um solzinho, e sei lá, aqui. Beleza? Uma imagem, um evento. A regressão vai buscar isso. Só que, em paralelo a isso, existe aqui, como que eu vou representar? Eu vou colocar o coraçãozinho, mas não tem nada a ver com amor. Pensa no coração, você sentir o teu peito, tá? Porque é normalmente onde a emoção costuma ali, muitas vezes, ser sentida, tá? Quando eu acesso isso daqui, é como se, entre aspas, eu olhasse novamente para isso. É como se eu estivesse entrando naquele mesmo lugar de novo. Entendeu? Então, vamos supor, você entrou no teu lugar, teve aquela percepção assim, nossa, tá pesado. Quando eu faço uma regressão para esse momento, é como se você estivesse entrando de novo, interpretar novamente ele e vai atingir essa emoção. Fechou? Isso é um processo mais ou menos de regressão, que se você fizer bem feito, você até pode chegar e trabalhar a emoção. Luciano, como faz bem feito? Curso. Tá? Aqui não é, numa hora não tem como eu te ensinar isso. Se desse para ensinar em uma hora, tava todo mundo salvando o mundo inteiro. Aqui. Outra coisa é eu chegar, entender que emoção é essa, como que ela está funcionando, interferindo, e eu buscar ela. Se necessário, eu buscar alguma cena para contextualizar. Se necessário. Deu para entender que existe uma diferença?
Assim? Aí, sim, beleza. Então é isso. Quando eu falo para você trabalhar a emoção, é para você se guiar pela emoção e não pelo momento. Entendeu? Quando eu me guio pela emoção, entendo o contexto emocional, que aí não é só emoção, mas algumas outras coisas, aí eu consigo trabalhar melhor. E aí, eu trabalhando a emoção, para esse momento, eu já não vou sentir aquele clima pesado, porque eu mudei. Eu mudei meus aprendizados, eu evoluí. Entendeu? Você trabalha com os efeitos da emoção e não com o fator. Tá, eu entendi mais ou menos. É tipo isso, Marcinha, tipo isso. É porque, assim, a emoção, ela não é criada, tá? Ela é meio que, entre aspas, ativada. Você já nasce com. É uma habilidade intrínseca, natural, até um feto tem. A partir de algumas semanas. Um feto, tipo, uma semana. Não, também não. Mas a partir de um... Ao contrário, um lugar onde se sente muito bem. Também, tá? Um lugar que você se sente muito bem é porque aquele lugar, a tua percepção inconsciente ali de todo aquele ambiente, teu sistema emocional identifica algo positivo e traz uma emoção positiva ali. Provavelmente algo ligado à alegria, tá? Que, pra você ter ideia, a alegria é o único... Pra você ter ideia como que o nosso sistema é mais focado na sobrevivência do que qualquer outra coisa. Das 7 emoções primárias, só uma é realmente assim, 100% positiva, que a gente conscientemente liga ao positivo, que é a alegria. O restante tem variações tanto positivas quanto negativas. Então não tem a ver com emoção, mas o sentimento. Não, o sentimento é uma interpretação da emoção. Tá? Sentimento, nível superficial, emoção lá fundo. Bem profundo. Entendeu? É que o sentimento, eu tô te explicando porque assim, quando você toma consciência da emoção, ele se transforma em um sentimento. Então, ao eu falar para você, sabe quando você se sente bem em um lugar? A gente está falando de sentimento, mas existe a emoção, que a parte dela que for percebida se transformou naquele sentimento. Entendeu? Fechou. Gente, dá-lhe perguntas. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe três. Eu tenho uma. Por que o pessoal espera no dou-lhe três, gente? Tem que criar coragem, vamos antes. Brincadeira, vai lá. Durante um processo terapêutico, para você se guiar pela emoção, você vai perguntando o que ela sente no corpo ou o que ela está sentindo, está pedindo um sentimento, no caso? Depende. Não tem Depende de que linha que você segue, como que você está trabalhando, o que a pessoa está te trazendo. Dependendo de como for, você não precisa nem perguntar nada. Só pela reação do corpo dela, você já sabe. Então, depende muito. Muitas variáveis aí. Tá? Fechou? Então, Tá. isso daí é bem complexo, porque para eu te explicar, eu teria que te explicar desde a reação do corpo, que é a emoção, como funciona, para que de cada emoção, como você identificar qual emoção a pessoa está sentindo. Para aí você entender o contexto da emoção, para aí depois você conseguir identificar ela dentro de um processo terapêutico, e aí sim você vai chegar e falar, entendi. Entendeu? Emoção geralmente causa fator físico. Não, geralmente não, sempre. Emoção é uma reação fisiológica, biológica. A partir do momento que ela vai ter. Tudo no teu corpo é uma coisa química. Tá? Então sempre gera. É que nem sempre você vai ter consciência disso. Quando você tem consciência, se torna um sentimento. Mas gerar sempre gera. Entendeu? Você olhou para uma pessoa que você gosta. Vamos voltar lá na adolescência. Menininho olhando para o menininho que gosta. Molequinho olhando para a menininha que gosta. Essa respiração forte já é um processo emocional. Só que ele nem teve consciência que já é aquilo. Ele, o olhinho brilhou, chegou, seus olhos estão brilhando. Você tem consciência que o olho está brilhando? Não. Mas tá uma emoção gerando aquilo. Entendeu? Sempre vai estar. Mas nem sempre a gente tem consciência. Por isso que eu falo, a parte da emoção que você percebe se transforma em sentimento. Nesse caso da adolescência, o olho brilhou, chegou a lacrimejar ali. Entendeu? O olho pisca para hidratar teu olho. Quanto mais água tem, você precisa piscar, teoricamente. Então, ele um pouco, não sei se é só aqui. É a tua internet, porque Deixa eu ver aí. Tá travando para mais gente? É porque tua voz travou para mim. Seria muito abuso de eu pedir para explicar o que tu até desenhou, mas com um exemplo prático, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de vomitar, eu nunca vi isso.
Eu Eu não já. sabia que existia. Tem. Fobia de vomitar. Essa é nova. Mas, legal. André, foi você que falou. O que você quer? Qual parte que eu desenhei? Eu saio desenhando, gente, e eu nem sempre lembro dos que eu desenho. Você quer de qual parte? O que você quer que eu explique com esse exemplo? O acesso à emoção. Porque em fobia, você pode desensibilizar ou fazer regressão e ir para o evento, né? Enfim, aí... Isso tá, entendi até aí. Você quer que eu explique aquela questão de acessar a emoção direto na fobia? Isso, como é que você trataria só acessando a emoção e não um evento específico, como uma regressão, enfim. Entendi, perfeito. André, eu juro que eu olhei para o André. Agora a gente tem uma André e um André. Tá? Legal. Eu tô falando só para eu guardar aqui. Bacana. Primeiro de tudo, eu teria que fazer uma avaliação. Tá? Por que uma avaliação? Porque eu preciso entender como que foi o desenvolvimento dessa pessoa. Por exemplo, fobia. A pessoa chegou cá e tratar uma fobia. É certeza praticamente absoluta que a emoção primária é medo. Tá? Porém, pode não ser. Tá? Tipo assim, eu tenho 98% de chance, mas tem aqueles... Vamos mudar? 99%, mas tem aquele 1% que é vagabundo. Tem aquele 1% que é outra emoção. Entendeu? Então, eu preciso, primeiro de tudo, avaliar o caso da pessoa. Pode ser que, no lugar de eu trabalhar diretamente a fobia, eu vá trabalhar a infância da pessoa, o desenvolvimento infantil dela, e aí, com esse desenvolvimento infantil, a pessoa já deixa de ter a fobia. Então, vai variar de como que é a minha avaliação com aquela pessoa, tá? E aí, além disso, por que fobia de vomitar? Como que você sabe? Quantas vezes você vomita? A primeira pergunta que eu falei assim, quantas vezes você vomita para você saber que você tem fobia de vomitar? Entendeu? O quão constante o vômito tá na tua vida para você fazer isso? Porque, assim, uma pessoa saudável, ela deve vomitar em algumas circunstâncias da vida, quando ela pega uma virose, quando ela come alguma coisa estragada. Então, assim, ela não vai vomitar uma vez por mês. Tem gente que passa um ano sem vomitar. Então, por que isso está tão forte nela? Teria que eu ver essa questão. Aí pode ser que seja um outro caso, seja parecido com fobia de sangue. Não é que eu tenho fobia de ver o sangue, eu tenho fobia de ver qualquer sangue ou coisas que se pareçam com sangue. E aí é uma pessoa que tem fobia de ver coisas que se pareçam com vômito em textura, cor e tudo mais. E aí já é uma outra coisa, tá bom? Me explica, então eu preciso entender como que funciona essa fobia dessa pessoa, entender todo o contexto para aí eu saber como que eu vou trabalhar, entendeu? Eu posso trabalhar, às vezes, isso trazendo com a conversa, tipo, num processo normal, eu posso chegar e falar, sente essa emoção, vamos supor, numa pegada parecida com o que vocês sabem, vou tentar exemplificar, porque pelo que você me falou, você provavelmente já fez algum curso que ensina o processo de regressão e algum curso de PNL, ou que pelo menos cita PNL, tá? Então, vou tentar falar dentro do teu contexto, mas normalmente, eu não sei qual curso você fez, mas a maioria desses cursos eles vão ficar num nível mais superficial. Quando eu olhar para essa pessoa, provavelmente eu vou chegar, vamos supor que eu vou fazer um processo de hipnoterapia, fechei o olho, indução, aprofundamento, normal. Vou chamar a emoção. Eu chamei a emoção, no lugar de eu trabalhar, por exemplo, uma regressão, eu poderia simplesmente entender a função daquela fobia na vida daquela pessoa. Como? Eu faço um trabalho de partes, entendeu? Já é mais bacana. Eu estou começando a entender o porquê que aquela função está ali. Não, porque, pai, eu sei lá, como eu nunca tratei, eu não estou conseguindo trazer um exemplo tão prático. Por exemplo, se eu for uma fobia de aranha, eu consigo trazer frases que alguns clientes meus já falaram, entendeu? Então, imagina assim, tudo que eu falar aqui é criação, gente. Eu estou me pondo no lugar de uma pessoa que tem fobia e vou falar. Então, eu chego para a pessoa, fechei o olho, trouxe a emoção ali, medo, personalizei, fui fazer um trabalho de partes. Emoção, medo, por que você tá aqui? Não, porque toda vez que eu vejo aquele vômito, eu lembro me vem uma sensação de morte. Legal. Me explica um pouquinho aí, emoção, medo, por que essa emoção de morte está presente? Essa sensação de morte está presente. Essa sensação de morte está presente porque aquele cheiro me lembra a morte. Por exemplo. De uma maneira bem simples, tá? Provavelmente vai ser uma coisa bem mais profunda, mas de uma maneira simples. E aí, no lugar de eu trabalhar eventos em que ela viu o vômito e sentiu
fobia, ou de eu querer ficar aproximando ela aos poucos daquilo, eu trabalho a sensação de morte, entendeu? Então, o teu problema não é o vômito, o teu problema é o vômito trazer a sensação de morte. Então, deixa eu trabalhar essa sensação de morte. Eu já estou num nível mais profundo. Eu consegui simplificar para você? Sim, sim. Eu posso até especificar um pouco mais. É uma amiga minha que ela está fazendo tratamento de câncer. E dá enjoo, enfim. E ela tem pavor, assim, de ver alguém vomitar, de escutar alguém vomitando, do cheiro ou até de algum alimento, alguma coisa que lembre de longe o aspecto de um vômito. Então, assim, ela passa mal de verdade, ela fica pálida, ela bota para tremer, ela tem pavor. E quando ela passa mal, ela diz que tem que ter alguém segurando a mão dela. Tá. Vamos lá. Quantos anos mais ou menos a tua amiga tem? 35, 36 anos. Tá. Quanto tempo ela luta contra o câncer, mais ou menos? Ela começou agora, faz um mês. Tá. Ela já tinha fobia antes? Já tinha fobia antes. Desde que eu me entendo por gente. Mais de 10 anos que eu conheço ela, ela sempre teve fobia. Tá. Entendi. Porque quando você me falou, por exemplo, vamos pegar um caso hipotético. Uma pessoa com 60 anos, que desde os 55 começou a fazer quimioterapia. E ela teve vários impactos nesses 5 anos que fizeram ela desenvolver um processo de fobia. Essa pessoa faz sentido eu trabalhar uma regressão. Tá? Por quê? Porque, cara, ela tem câncer, durante 5 anos, ela ficou indo no hospital, 2 vezes por semana, e ela via a gente vomitando, e aí o vômito traz a sensação do hospital. Então, uma regressão poderia calhar ali, tá? No caso dela, eu precisaria avaliar. Aí entra naquele primeiro caso. Entendi, você tem câncer, o problema da fobia dela é que quando ela tem câncer, ela acaba convivendo com isso. Então, ativa muito a sensação. E aí eu começaria a trabalhar com ela, entender. Provavelmente, com 30 e poucos anos, ela vai voltar lá na fase... o problema dela deve estar na primeira e segunda fase do desenvolvimento infantil, e a gente teria que trabalhar os aprendizados decorrentes, resultados disso, para a gente conseguir ter um resultado melhor e mais profundo. Luciano, significa que se eu fizer uma desensibilização está errado? Não. Significa que se eu fizer uma regressão está errado? Não. Significa que se você fizer isso, você vai trabalhar pontualmente apenas a fobia. E tá ótimo. Só que pode ser que o que gerou, o que está mais para baixo dessa fobia, venha a gerar outro problema. Entendeu? Então, no lugar, por exemplo, se o vômito traz uma sensação de morte para ela, então, aí ela começa a ter medo do vômito, porque ela tem medo da sensação de morte. O vômito se transforma em um gatilho para a sensação de morte. Pode ser que aquela sensação de morte, no lugar de gerar uma fobia do vômito, passe a se transformar numa síndrome do pânico, por exemplo. Entendeu? Então, eu olhar para isso, eu entender um pouquinho de como que essa emoção funciona, identificar qual emoção que é, se realmente é o medo, ou se o medo é a carapaça, a casca, e abaixo disso tem uma outra emoção. Aí eu identifico isso na vida dela, em que fase está. Para aí eu saber trabalhar melhor e ir direto na emoção. Entendeu? Então, eu posso, por exemplo, usar uma abordagem onde ela vai sentir o corpo, as reações do corpo e trabalhar essas reações do corpo. Entendeu? E aí, com isso, resolver a fobia. É uma opção que tem aí para usar. Mas, falando assim como eu nunca trabalhei mesmo, de coração, nem sabia que existia fobia de vômito. É a primeira vez que eu escuto. Então, é mais ou menos isso. Mas vai basear... No caso dela, a gente teria que realmente fazer uma anamnese, uma avaliação para saber a melhor forma de trabalhar. Mas provavelmente é isso. Luciano, não sei essas coisas que você está falando. Não sei o que é fase, não sei o que é emoção primária. O que eu faço? Ajuda com o que você sabe. O que eu sei de sensibilização, PNL e regressão? Ajuda. É melhor ela se sentir melhor agora e poder, mais para frente, se sentir, poder trabalhar as outras coisas que aparecerem do que ela passar com essa fobia para o resto da vida. Entendeu? Fez sentido? Um pouco mais de sentido? Sim. Então, inclusive, ela tem síndrome do pânico. Perfeito, acabei de ver teu comentário. Provavelmente trabalhar a síndrome do pânico já por consequência vai resolver a fobia. Provavelmente, suposição, tá, gente? Não significa que seja isso. Mas existe a emoção que gerou a adaptação de síndrome do pânico.
e essa mesma emoção ficou associada de alguma forma ao vômito. Entendeu? E aí o vômito provavelmente traz uma sensação não igual, mas parecida com a síndrome do pânico para ela. Se você conversar com ela, provavelmente vai ser algo assim, uma coisa meio parecida. Não necessariamente com as mesmas reações, mas com uma sensação parecida. Depois pergunta para ela e traz para a gente, que eu tô curioso agora. Fiquei curioso com o caso dela. Gostaria de tratar. Vou procurar alguém com fobia de vômito para tratar. Mas o problema de fobia de vômito é que também é difícil testar, né? Imagina, vou guardar um vômitozinho num potinho para trazer. No caso dela não, porque como ela está fazendo o tratamento, e ela vai receber a químio, ela fica numa sala e ficam várias pessoas recebendo quimioterapia e as pessoas passando mal. Sim. Aí, quando ela vai receber a quimioterapia, ela bota fone de ouvido, bota o som lá em cima e evita olhar para qualquer lado. Tá, então, mas você disse que o caso dela não seria a mesma sensação da síndrome do pânico? Oi? Não, eu estou dizendo assim, no caso dela, seria fácil de testar por conta disso, porque ela, sim. durante, assim, pelo menos os próximos, eu não sei se são 6 meses que ela vai ficar fazendo químio, ela fica nessa sala cheia de gente recebendo a mesma medicação, tudo. Daí ela está fazendo tudo que ela pode fazer para evitar ficar enjoada ou coisa. Entendi. Ela está fazendo. Tudo. Você já chegou a trabalhar com ela alguma coisa? Eu atendi ela semana passada, coloquei ela num lugar seguro para ela ficar mais calma. E hoje eu fiz uma desensibilização com ela. Ela gostou bastante. Tá. Então ela não deu tempo de testar ainda para ver o resultado? Ainda não. Tá, legal. Porque o que eu vou te falar no teu caso? Acredito que o teu conhecimento está ligado mais à parte de regressão, regressão de sensibilização, ressignificação e provavelmente alguma coisa de PNL. Certo? Certo. Perfeito. Então, trabalha com o que você sabe com ela, para você poder trabalhar. Então, não adianta, por exemplo, como que você trabalharia? Eu posso, por exemplo, te falar assim, eu trabalharia trabalhando as sensações do corpo e fazendo ela equilibrar isso. Só que eu não consigo te explicar, nem tenho tempo. Na verdade, eu estourei meu tempo aqui, o after molhou para o pessoal do Instagram que faz o after, me perdoa, tamo junto. Então, eu não conseguiria te trazer tudo isso para te ensinar a fazer com ela. E te traria mais dúvida do que realmente entender. Então, entenda que o que você está trabalhando no nível superficial e dá para se trabalhar muito mais profundo. Porém, não significa que trabalhar no nível superficial não ajude. Porque mesmo que seja um nível superficial, só dela conseguir fazer a quimioterapia sem sofrer, sem ficar ali bitolada, puta, gente, se eu olhar para o lado, eu vou me sentir mal porque vai ter vômito, vai ter cheiro, ter que colocar, só dela poder ir mais tranquila para isso, ela pode até não gostar do vômito. Ninguém, cai entre nós, vômito não é uma coisa legal de se ver. Você fala assim, nossa, se eu ver um vômitozinho hoje, né? Dá nojo aqui. Mas trazer esse nojo para uma coisa um pouco mais realista, né? Você conseguindo ajudar isso, ela já vai fazer uma puta diferença na vida dela. Então, o teu foco tem que ser esse. Vou desensibilizar, vou usar regressão, vou usar tudo que eu sei para fazer o máximo possível e isso não afetar ela e ela conseguir passar esses pelo menos 6 meses de quimioterapia tranquilo. Depois disso, com a síndrome do pânico, aí é outra história. Aí a síndrome do pânico, regressão vai ajudar, mas normalmente não vai ser durante vários e vários anos, uns 3, 4, 5 anos ali, e aí vai acabar voltando. Tá? Tem bastante caso. Dependendo de como trata também. É só uma regressão e tal. Fez sentido? Sim, muito obrigada. Imagina, qualquer coisa, entra lá no grupo. Você tá no grupo, certo? Tô sim. Manda lá e a gente vai trocando uma ideia no decorrer do teu tratamento com ela para te dar uns toques e tudo mais. Fechou? Gratidão. Imagina, tamo junto. Fico feliz que tenha gostado. Vamos lá? Mas Andréa pode criar uma âncora gatilho, isso funciona legal, você fazer isso. Então, por exemplo, você pode associar o lugar seguro, o exemplo do que o Delmo trouxe, perdão, que você pode associar o lugar seguro dela, que você criou lá na primeira sessão, com a sala de cirurgia, com o pingente dela, para ela se sentir bem, a sala de quimioterapia, para ela se sentir bem lá, é uma opção, de novo, isso vai ser uma muleta.
entendeu? Não vai resolver todo o problema, mas é melhor ter uma muleta para esse momento do que não ter nada. Então, é uma boa opção aí, tá? Você até viu ali, pensei numa âncora também, perfeito, Gi, já ancorei, é um ótimo, perfeito. Ela já deve já teve casos de câncer próximo, tá, pode ser, Marcinha, mas não necessariamente, tá? A hipótese da Marcinha pode acontecer sim. Gente, até o câncer é uma resposta emocional. Então, você me traz uma pessoa que tem fobia de vômito, síndrome do pânico e câncer. Essa pessoa tem bastante coisa para trabalhar. Em resumo de história. Vamos resumir? Tem muita coisa a ser trabalhada. Por quê? O que alguns estudos estão trazendo para a gente? Vou desenhar. Me libera aí para o meu tablet compartilhar a tela. Por favor. Vou falar um pouquinho de DNA. Só dar um adendo aqui, Luciano. Na realidade, já ouvi falar, que eu estava comentando, que eu já ouvi falar em pessoas que têm medo de vomitar, mas é medo de vomitar, não nojo, que nem a Andrea estava dizendo, que na realidade ela tem o medo porque ela não gosta de ver as pessoas vomitarem, né? Então, é porque isso tudo a gente está deduzindo. Por mais que a Andrea fale, o ideal é a gente escutar da pessoa. Porque até quando eu conto um caso do meu cliente, eu já estou pondo a minha interpretação. Então, não é exatamente o que o cliente sente. Entendeu? Então, pode ser que, por exemplo, ela não tenha nojo, ela tem medo, mas ela tem medo porque ao ver aquele vômito, traz uma sensação XY. Entendeu? Ou pode ser que o nojo dela seja tão grande que ela tem medo de ver porque ela vai sentir um nojo muito grande. As palavras delas são sudorese, o corpo treme, ela se sente fisicamente muito mal. Frio, ela disse que vem um frio que ela não se controla. Tá. As mãos tremem. Tá. Pronto. Legal. Pronto, é pavor. Ela disse que tem pavor. Tá. Vamos lá. Corpo tremer. Um olhar um pouquinho da parte mais... isso não é tanto hipnoterapia, mas pode representar muita energia que fica parada. Aí o corpo precisa aliviar. Então, quando ela vê, gera muita energia. Provavelmente, se ela pudesse, ela sairia correndo. Você tinha falado depois, deixa eu ver, sudorese, tá? Não vou citar, mas depois teve mais uma. Repete, por favor, você falou sudorese, treme, a mão treme, e tem alguma coisa que ficou entre a mão treme e o corpo treme. Calafrio. Se sente muito mal. Calafrio se sente muito mal. Calafrio vai indicar que isso daqui provavelmente não é uma coisa que pertence a ela, mas que ela sente. Então, provavelmente está ligada a uma coisa externa, tá? E se sentir muito mal é natural. Medo vai fazer se sentir muito mal em alguns casos mesmo. Provavelmente a emoção primária dela é o medo, tá? E essas são algumas informações que dá para pegar só com essa frase, mas tem muito mais informação que teria que extrair para saber. Entendeu? Fechou. Vamos lá. Imagina um DNAzinho. Perfeito aqui, gente. Quase um profissional de artes. Imagina que não é exatamente isso, mas só para a gente entender que cada pedacinho desse DNA aqui, ele é uma coisa que pode acontecer contigo, certo? Por exemplo, você nasceu com esses genes do câncer, você nasceu com esse do diabetes, com esse de colesterol, só que se você não ativar, você nunca vai ter, entendeu? Então, se eu não ativar esses genes aqui, eu nunca vou ter câncer, tá? Alguns estudos estão mostrando isso. Sabendo disso, o que pode ativar? Contextos que você vive, então a parte externa, comida, exercício físico e tudo mais, tá? Então, parte externa e parte interna, emoções, ok? Principalmente, então, hábitos que você vai ter ao longo da tua vida e emoções que você vai sentindo e guardando. Dependendo de como for isso e de que nível isso chega, isso ativa a célula do câncer e aí você começa a desenvolver um câncer, entendeu? Por que você está falando isso, Luciano? Porque provavelmente existe algo dentro da história dela que precisa ser olhado, precisa ser cuidado, que o corpo está querendo expurgar, mas não consegue. Junto a isso, a síndrome do pânico e a fobia é uma pessoa que deve ter bastante demanda emocional,
tá? Então, para ser tratada de uma visão mais profunda. Luciano, isso daqui é consenso? Não. Mas eu já vi bastante gente trabalhando a parte emocional bem trabalhada e o câncer começou a regredir de uma hora para outra. Tem um caso bem legal de uma amiga minha que ela trabalhou, que a pessoa tinha um câncer, eu não lembro aonde, esôfago? Acho que é esôfago. Me veio esôfago, talvez seja esôfago na região ali. Ela tinha um câncer que estava marcada a cirurgia para 3 meses em seguida, assim, porque o médico falou assim, a gente vai tentar mais alguma coisinha para ver se a gente para. 3 meses é o limite de tentativa que a gente tem. Falou isso. Ela marcou na semana seguinte, coisa de 2 semanas depois, ela marcou a terapia com a amiga minha, fez uma terapia top, tá? E terminou a terapia, 2 semanas depois da terapia, o câncer tinha regredido 50%. Foi no médico, o médico falou assim, não sei o que aconteceu, mas não vamos precisar fazer cirurgia. Se continuar nesse ritmo, dentro de 1 mês você não tem mais câncer. Entendeu? E aí regrediu e zerou o câncer dela. Tá? Luciano, isso é regra? Não. Significa que você está falando para não fazer quimioterapia, não ir para o médico? Não, muito pelo contrário. Faz tudo isso e a terapia também. Um ajuda o outro para os dois te trazer um resultado melhor. Tá? Existem indícios que a parte emocional influencia muito. Não vamos longe. Uma pessoa que a hora que tem câncer fala assim, pô, morri, já era, acabou minha vida. E outra pessoa que fala assim, não, eu vou superar isso. Qual que tem mais chance de superar? Entendeu? Então não vamos longe. A parte emocional influencia muito. Tá? Então, a tua amiga seria bacana se ela tivesse um acompanhamento aí. Significa que vai curar, tudo mais? Não. Mas pode ajudar bastante nesse processo. Fechou? Gente, a gente passou bastante do horário. Então, eu acho que é isso. Fechou? Vou deixar o André encerrar. Final do mês que vem a gente tem outra e vamos vindo. Até lá, o grupo está aberto, mas vocês perceberam que aqui, para quem já veio algumas vezes já sabe isso, mas, por exemplo, a André, eu acho que é a primeira vez que eu vejo na live, pode ser que ela tenha, mas eu não tinha comentado as outras vezes. Aqui eu consigo explicar mais, conversar mais, a gente bate um papo, eu posso dar uns toques, analisar algumas coisas que não dá para fazer no grupo, tá? Por quê? Porque, pô, eu vou mandar, por exemplo, a primeira pergunta eu fiquei uns 25 minutos respondendo. Imagina eu mandar um áudio de 25 minutos no grupo. Entendeu? Então, aqui é para isso. É para eu trazer um pouquinho do que seria uma mentoria. Quem estava numa mentoria comigo, o Nadson e o Luiz estavam numa mentoria comigo, sabe que é um pouquinho disso, um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais profundo, porque a gente pode construir um pouco melhor as coisas lá, tá? Mas é mais ou menos isso. Então, a minha ideia aqui é trazer um pouquinho do que seria uma mentoria comigo. Primeiro, porque eu já não estou mais com mentoria aberta, então, mesmo que quisesse, não ia rolar mentoria nesse momento. E segundo, porque também nem todo mundo tem dinheiro ou está no momento de realmente fazer a mentoria, que não conseguiria aproveitar. Então, é isso. Fechou? Quem está assistindo, espero ter agradado, espero que vocês tenham gostado. Conseguimos derrubar até o Zoom, com a pressão nossa hoje, foi um intenso. E é isso. Fechou? André, se quiser finalizar, eu acho que é isso. Perfeito. Tenho certeza aqui que todo mundo adorou. E só uma pergunta, Luciano. Essa é a nossa 4ª resenha do ano, mensal, que você... Perguntas e respostas? André, eu acho que a gente começou... Não sei, é a 4ª ou 5ª? Tá? Se não for a 4ª, é a 5ª. Eu não sei se a gente começou em janeiro ou fevereiro com essa pegada. Tem outras resenhas, eu falando de assuntos específicos, mas sobre de perguntas e respostas eu não tenho certeza. Eu acho que é a 4ª ou 5ª. Bom, então é isso aí. Obrigado aí a todos. Estamos aqui, tenho certeza que todo mundo gostou. Estamos finalizando, então, a nossa resenha, essa nossa 4ª resenha do ano, de perguntas e respostas com o nosso professor Luciano Garcia Júnior. Tá? E quero, então, agora aqui finalizar, lembrando a todos que, para que entrem e sigam lá no nosso Instagram, para que receber o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Por lá vocês vão poder ficar a par das nossas resenhas, tá? Então, agradecemos ao Luciano e a todos que estão aqui presentes, e a você que está no podcast, você que está no YouTube. Já deu seu like? Dê o seu like e colabore para o nosso canal crescer cada vez mais e a gente poder cada vez mais estar passando essas informações àqueles que têm interesse, tá? Então, e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!